De volta. E agora eu quero mandar um beijo para o senhor Camilo Coelho e para a esposa Dilba, que são de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e estão sempre ligados aqui no Todo Seu. Hoje também é o dia de um beijo especial para uma querida amiga minha, Yara Chaves, que está fazendo aniversário. Dentre as suas qualidades, existe talvez a maior de todas, ela é mulher do meu querido amigo Juca Chaves. Um beijo, Yarinha. Muito bem. Como eu disse, estamos de volta com o Todo Seu e dessa vez para um perfil especial. Num país onde a figura do político é tão depreciada, em vista dos constantes e absurdos escândalos que atingem os governos, até os crimes do colarinho branco que estampam as manchetes noticiários, a população torna-se cada vez mais descrente. Porém, em meio a esse assolamento da política brasileira, que se esforça a todo instante como uma guerreira fênix, sei lá, renascendo em prol dos verdadeiros ideais públicos e sociais, alguns políticos sérios e determinados, felizmente, ainda fazem a todos nós, nação brasileira, acreditar e alimentar a esperança de construir um Brasil realmente possível em todos os sentidos. Entre esses poucos quixotes da política brasileira está o primeiro senador eleito da história do Partido dos Trabalhadores, do qual ele também é um dos fundadores. E graças ao seu empenho social, à sua dignidade e ao seu exímio trabalho público, ele conquistou, na segunda candidatura, que foi de 1988 a 2006, a maior votação para o cargo no país e a segunda maior da história de São Paulo, com mais de 6.700.000 votos. Hoje, no seu terceiro mandato, que vai até 2014, ele superou esse número com quase 9 milhões de votos. 48% dos votos no estado aqui e 51,365% na capital de São Paulo. Quer dizer, em nosso perfil especial de hoje, eu tenho o prazer de receber um político de história que nos faz acreditar que o ato de votar ainda vale a pena. Meu amigo Eduardo Suplicy. E aí, querido, como é que estão as coisas? Prazer em revê-lo. Um prazer também estar aqui. Não me tire esse prazer, eu te falei antes. E tudo bom, querido? Parabéns pelo sucesso dos 7 anos do seu 7 anos, Todo verdade. Obrigado. Fica em casa, está em casa. Senta aí, rapaz. Já estive aqui uma vez com você, inclusive com meu filho João. Pois é. Vamos falar sobre ele, então, para começar. Joãozinho e Eduardo, que todo mundo conhece o Eduardo como Supla. Como é que eles estão? Eu sei da história, mas eu gostaria que você falasse em público. Eu falei ainda hoje com o João e anteontem com o Supla. Eles estão desde 1º de junho nos Estados Unidos da América para uma turnê de 46 cidades onde eles estão cantando. Cantaram em Los Angeles, em São Francisco, em diversas cidades ali... Na costa oeste? Na costa oeste, e na última semana cantaram em Nova York, em Boston, no depois posto. Em Nova York, e eles vão percorrer ainda muitas outras cidades. Olha, o Supla me disse: pai, eu estou realizando o sonho que eu tanto queria na minha vida. E como o João tem filhos pequenos, ele está voando hoje de Nova York para o Rio de Janeiro, onde vai encontrar a sua filha, Maria Luísa, e também o Felipe, tem 7 e 2 para 3 anos de idade, a Maria Luísa 7 para 8, e vai procurar ver se pode ver a Laurinha também, que é a outra filha dele, e o Supla continua em Nova York esperando o João, para que volta daqui 6 dias, para a continuidade da turnê, que vai até meados de agosto. E olha, eles tiveram em março por uns 20 dias cantando no Reino Unido e agora nos Estados Unidos. Então... Bom, eu como amigo fico feliz. Imagina o pai como é que está. Também. Fico contente pelos meus 3 filhos. O
O do meio é o André, que é um Andrezinho, advogado que está indo muito bem Ótimo. na sua profissão. Uma coisa, eu sempre sofri preconceito às avessas na minha vida quando resolvi me envolver com essa história de música, o que de fato não aconteceu com o Joãozinho nem com o Eduardo, né? E esse preconceito eu vi contigo. Porque o menino bem nascido, o menino de berço, família de recursos, que poderia ter sido um executivo em qualquer atividade, isso foi uma coisa que eu ouvi o tempo todo, até por parte da minha família. Quando e por que você decidiu entrar para a política? Olha, eu felizmente tive uma infância, uma adolescência com meus pais que tinham uma família extraordinariamente feliz, porque meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, eles tiveram 11 filhos, 6 homens, 5 mulheres. Minha mãe tinha se casado com a Anésio Lara Campos, ela está hoje com 102, vai fazer 20, dia 24 de setembro, Dona 103 Filomena anos. é referência hoje. E ela ficou viúva muito cedo, estava esperando a Maria Teresa, a segunda, mas depois casou-se com meu pai, com quem teve mais 9 filhos, éramos 11. E vivíamos aqui perto, na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos. Meu avô, André Matarazzo, tinha casa na Avenida Paulista, eu morava diante do parque. Agora, meus pais tinham, assim, uma forma de agir, um comportamento exemplar, e eles ambos eram muito católicos e me ensinaram os valores do cristianismo desde criança, e não apenas com recomendações, mas sobretudo com os exemplos. Meu pai, por exemplo, sempre, eu o testemunhei tantas vezes, ele está recebendo pessoas em necessidade, tanto no portão de casa, quanto ali no escritório, e ele costumava dizer assim: olha, meu filho, mais do que qualquer ajuda que essas pessoas queiram e venham pedir, o que elas mais querem é que você possa ouvi-las com atenção e respeito, que é algo que eu aprendi na minha vida e até hoje, para todas as pessoas que trabalham comigo no meu gabinete, no Senado, por exemplo, eu sempre digo: olha, qualquer pessoa que chega aqui precisa ser ouvida com dignidade, com respeito, com atenção. Agora, desde criança e na minha adolescência, eu sempre observei, ao jogar futebol na fazenda em Bragança Paulista de meus avós, com os colonos da fazenda, as diferenças, porque eu ia na casa deles, depois os trazia para tomar lanche na casa da fazenda de meus avós, e observava os contrastes, conversava muito com eles. Na minha adolescência, eu também fiquei muito curioso por saber por que, afinal de contas, havia tantas desigualdades socioeconômicas em nosso país. E meu pai, que era o presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que procurava ajudar meninos que normalmente moravam nos bairros mais humildes, nas favelas, e que vinham à Fundação para estar parte do dia sendo engraxados ou tomando conta de automóveis, e a outra parte do dia tinha uma formação educacional, e quando ele ia lá, ele era tratado como se fosse um pai de todas as crianças. E, além disso, ele também, e às vezes eu ia com ele nas reuniões, naquela época em que São Paulo ainda tinha 100 e poucas mil pessoas morando em favelas, e hoje são mais de 2 milhões, mas ele participou do movimento pela desfavelização, e eu acompanhei nisso. Ademais, então, na minha adolescência, na minha formação universitária, eu passei a ter grande curiosidade por saber por que afinal temos tanta desigualdade. Será que pode ser diferente? E também recebi o Dilson Domingues Funaro, que foi ministro da Fazenda do governo José Sarney,
o responsável pelo Plano Cruzado. Então ele era noivo ainda da minha irmã Ana Maria, e um dia ele me deu o livro, que me tornei muito amigo dele, porque ele foi padrinho de crisma, me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei. E eu gostei tanto daquele livro, e sobretudo pela vontade dele de buscar a verdade. Depois assisti a peça do Teatro Oficina, de Bertolt Brecht, Galileu Galilei, dirigida pelo José Celso Martinez Correia, e também assisti e me interessei muito pelas histórias de outros cientistas, como Nicolau Copérnico e Giordano Bruno e outros que tinham essa verdadeira paixão por buscar a verdade. Eu me lembro do filme de Nicolau Copérnico. A certa altura, a mãe, a filha dele perguntam: mas por que tanto você fica incomodando aí a igreja, as pessoas no poder? Por que você fica querendo mostrar que a Terra é redonda, que não é o centro do universo? Porque eu quero buscar a verdade. E por que tanto você quer buscar a verdade? Porque é uma coisa humana. Eu quero lhe dar aqui um notável aprendizado: a busca da verdade e da justiça, desde os tempos que eu praticava boxe na adolescência até o Senado. Obrigado, querido. Obrigado. Caro Ronifon, possamos sempre procurar a verdade para alcançar a justiça. Um abraço, amigo Eduardo Suplicy. Obrigado, querido. Obrigado. E aí eu conto um pouco dessas histórias. Quando eu fui estudar na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, fui lá diretor cultural, presidente do centro acadêmico, e promovia debates, peças de teatro, e convidava, na época, sociólogos como Chico de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso, economistas como Paul Singer, tudo para trazer conhecimentos e tudo. E tive amigos que me falaram: olha, existe o socialismo, existe o marxismo, existe o comunismo, existe o capitalismo. Havia um grande desenvolvimento do mercado comum europeu nos anos 60. Em 1962 eu falei com meu pai: olha, eu gostaria muito de participar, vai haver um festival da juventude pela paz e amizade em Helsinki, e com uma excursão muito barata. Depois, quem sabe, eu possa visitar os países do leste europeu, a União Soviética e 5 outros países que eu fui, e os países do mercado comum europeu. E fui lá ver aqueles contrastes, fui ver o Muro de Berlim, e eu pensei muito: olha, é importante nós caminharmos na direção de uma sociedade mais justa, mas é importante que façamos por meios democráticos, porque essa história de não haver liberdade de expressão e muros aqui e acolá, precisam todos eles serem derrubados. Nós estamos falando de cientistas, nós estamos falando de ideologias e falamos de família, que esse é o grande exemplo, porque o homem passa, o que fica é o seu exemplo, como diz minha mulher, é o exemplo que seu pai lhe deixou. Mas os políticos que lhe influenciaram? Mas e daí eu fui, por exemplo, ser presidente do centro acadêmico foi uma primeira disputa, e na época que estava havendo o golpe militar, eu, com a consciência de que aquilo não era uma boa coisa, e lutei para que tivéssemos a democracia. E daí eu me formei em administração, fui trabalhar um pouco no escritório Suplicy de minha família com meu pai, mas surgiu na FGV o concurso para ser professor de economia. Aí eu falei para meu pai: olha, eu queria muito aproveitar essa oportunidade, porque se eu passar no concurso, eu poderei fazer o mestrado, doutoramento em economia. Passei e fui fazer primeiro o mestrado, depois o doutoramento em economia, e por isso é que mais e mais eu fiquei estudando. Será que há instrumentos de política econômica que poderão fazer do Brasil uma sociedade mais justa, mais civilizada? E essa tem sido a minha batalha, quando voltei, passei a escrever artigos na imprensa, e sobretudo na Folha de São Paulo, que me convidou para ser redator de artigos de economia.
e eu escrevia 3, 4 artigos por semana, eis que surgiram alguns amigos que disseram: seus artigos estão sendo muito lidos, seria importante você defender as suas ideias no parlamento. E daí que veio a ideia de ser deputado estadual pela primeira vez em 78, eu fui o segundo mais votado pelo MDB, então participei da luta pela democratização, por eleições diretas para a prefeitura, governadores, presidente da República em todos aqueles anos. E aí aconteceu que no diálogo e na interação com os movimentos sociais, com inclusive os sindicatos de trabalhadores, com o próprio então presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, o presidente